Você já se perguntou como o fim do mundo, segundo a Bíblia, realmente começa? Muita gente pensa em eventos catastróficos imediatos, mas a Bíblia descreve algo diferente. Um período chamado de princípio das dores. E é sobre esse período, os primeiros sinais do fim, que vamos conversar hoje. Jesus, em uma das conversas mais importantes com seus discípulos no Monte das Oliveiras, registrada em Mateus capítulo 24, foi muito claro. Ele não disse que o fim viria de repente, sem aviso. Pelo contrário, ele comparou esse tempo às dores de parto de uma mulher. As contrações começam leves e espaçadas, mas vão se tornando cada vez mais intensas e frequentes, à medida que o nascimento se aproxima. Da mesma forma, o fim dos tempos será precedido por sinais que vão aumentar em intensidade e frequência. Então, que sinais são esses? O primeiro que Jesus menciona é o surgimento de falsos profetas e falsos cristos. Ele nos alerta: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso significa que veremos um aumento de líderes religiosos carismáticos, mas enganosos, que desviarão as pessoas da verdade, prometendo salvação e paz, mas levando-as para um caminho de destruição. Esses falsos messias podem até realizar sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Por isso a Bíblia nos chama a ter discernimento e a testar os espíritos para ver se procedem de Deus. Logo em seguida, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras. Ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Imagine o cenário: notícias constantes sobre conflitos, tensões entre nações, a ameaça de guerras em escala global. Isso gera um clima de medo e instabilidade em todo o mundo. Jesus nos tranquiliza para não entrarmos em pânico, pois esses eventos fazem parte do plano divino. São sinais de que estamos no caminho, mas ainda não representam o ato final. A história humana é marcada por conflitos, mas a profecia indica uma intensificação e uma escala sem precedentes. Junto com as guerras, Jesus aponta para a divisão. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. A palavra grega para nação é ethnos, de onde vem a nossa palavra etnia. Isso aponta não apenas para guerras entre países, mas para conflitos étnicos, raciais e tribais. Veremos um aumento da polarização, do ódio e da violência entre diferentes grupos de pessoas. Sociedades que antes viviam em relativa harmonia começarão a se fragmentar, alimentadas por ideologias de divisão. O mundo se tornará um lugar mais hostil e fragmentado. E os sinais não são apenas no campo político e social. A própria natureza dará seus gemidos. Jesus continua e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Catástrofes naturais se tornarão mais comuns e devastadoras. Terremotos em locais inesperados, fomes assolando regiões inteiras, e o surgimento de novas doenças, ou pestes, que se espalham rapidamente, causando pânico e morte. Pense no impacto que uma pandemia global teve em nosso mundo recentemente. A Bíblia prevê que eventos como esse se tornarão parte da paisagem do princípio das dores, abalando a nossa sensação de segurança e controle sobre a natureza. No entanto, um dos sinais mais tristes e preocupantes é a deterioração espiritual. Jesus adverte que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A maldade e a corrupção, a falta de moralidade se tornarão tão comuns, tão normalizadas, que o amor genuíno, a compaixão e a empatia começarão a desaparecer. As pessoas se tornarão mais egoístas, focadas apenas em si mesmas. Relações familiares serão destruídas, e a sociedade se tornará fria e indiferente ao sofrimento alheio. Esse esfriamento do amor é um terreno fértil para todo tipo de mal. Além disso, esse período será de grande perseguição para aqueles que se mantêm fiéis a Cristo. Jesus avisa aos seus seguidores: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ser um cristão verdadeiro não será popular. Pelo contrário, implicará rejeição, hostilidade, e em muitos casos perigo de vida. A fé será testada ao extremo, e muitos, por medo ou por terem sido enganados, abandonarão o caminho. É crucial entender o que Jesus diz em seguida: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nenhum desses eventos, por mais terrível que seja, é o fim em si mesmo. São como as contrações iniciais, os sinais de alerta de que algo muito maior está para acontecer. Eles servem para despertar a humanidade, para chamar as pessoas ao arrependimento antes que seja tarde demais. É um tempo de preparação, de fortalecer a fé e de se apegar à esperança que temos em Cristo. E o que vem depois desse princípio das dores? A Bíblia nos fala que, após esse período de intensificação dos sinais, o palco estará preparado para a manifestação de uma figura central na profecia do fim dos tempos: o Anticristo. Ele surgirá em meio ao caos, prometendo paz, segurança e uma solução para todos os problemas do mundo. Com seu carisma e poder de engano,
Ele unificará o mundo sob seu governo, dando início ao período conhecido como a Grande Tribulação. Portanto, o princípio das dores é o prelúdio, a abertura da cortina para o ato final da história humana como a conhecemos. Não é um tempo para desespero, mas para vigilância. É um chamado para estarmos atentos aos sinais, não para prever datas, mas para vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo. A mensagem da Bíblia sobre o fim dos tempos não é para nos assustar, mas para nos preparar e nos dar esperança. Em meio ao caos crescente, temos a certeza de que Deus está no controle e que seu plano soberano se cumprirá. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse tema tão importante, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Que a paz de Cristo esteja com você. Ei, ei.